Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sabrina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de comunicação, como era antes e um pouquinho de como é hoje em dia. E o que é meio de comunicação? Meios de comunicação são todos os instrumentos utilizados para a transmissão de informações e ideias, além de promover a conexão entre pessoas ou grupo de pessoas. Então a gente usa os meios de comunicação para a gente conseguir conversar, se comunicar com as pessoas que estão longe. Pode ser uma pessoa que não está tão longe assim, né? Como o seu vizinho, por exemplo, ou com uma pessoa do outro lado do mundo. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior em se comunicar com qualquer que seja a pessoa. Pode ser uma comunicação com pessoas que a gente conhece ou com pessoas que a gente não conhece. A comunicação hoje é muito mais fácil. Antigamente já não era bem assim. A gente conseguir se comunicar era algo muito difícil, né? As pessoas muitas vezes precisavam escrever cartas para as outras. Essa carta muitas vezes demorava muito tempo para chegar. É, Se alguém acontecia de alguém da família que morava longe morrer, por exemplo, eles escreviam um telegrama e esse telegrama até chegar, né, na casa da pessoa, muitas vezes já tinha passado um tempo e para se saber as notícias do mundo não era fácil como é hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente liga a televisão, a gente tem todas as notícias do nosso país, tem as notícias do mundo inteiro ali na televisão ou até no celular, que é mais fácil ainda essa comunicação. Que hoje em dia no nosso celular a gente tem tudo, mas antigamente já não era tão fácil assim. Então a gente vai ver alguns objetos, vamos dizer assim, que era utilizado antigamente para um meio de comunicação. E aí vocês vão falando para mim aí no comentário se vocês conhecem algum desses objetos, tá bom? Se você já tinha visto antes, se a mãe, o pai já tinha falado sobre eles alguma vez com vocês, tá? Então esses aí que eu tô mostrando primeiro, eu acho que são fáceis, né? Esses são os telefones que eram usados antigamente. Esse vermelhinho aí, para usar ele para conseguir discar, você tinha que colocar o dedo num buraquinho que fica ali na rodinha e você girava até chegar no número que você queria. E o número tinha que ir até lá em cima e depois voltar para você ir para o próximo número. Então, se você queria o número 1, você colocava o dedinho no 1, levava até lá em cima, voltava. Quero o número 3, vai no 3, ia até lá em cima e voltava. Aí esse outro pretinho aí é mais antigo ainda. Ele você tinha que rodar ele para você conseguir falar. E esse daí? Esse aí acho que tá um pouquinho difícil, não sei se todos vão saber o que é. Mas vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e colocar nos comentários. Então, esse primeiro é um rádio. Então, antigamente tinha os rádios, né? E esse aí era um radinho onde as pessoas escutavam muitas vezes as notícias. Antes não tinha ainda a televisão e eles ouviam as novelas. Muitas vezes as novelas eram apenas ouvidas pelo rádio. E esse outro é um telefone público, o orelhão, né? Que a gente, alguns eu acho que conhecem, alguns já não conhecem mais, porque a gente já nem encontra mais o orelhão nas ruas. Mas é um telefone público. Esse outro também não tá tão difícil assim, mas é a televisão, né? Como era antigamente, as primeiras televisões eram nesse formato, com um caixão, um caixote atrás, né? Elas eram gigantes, parecia até uma máquina do tempo. E no início as imagens ainda eram preto e branco, precisava de uma antena. Não era todas as pessoas que precisavam ter, aliás, que poderiam ter uma televisão em casa, porque era um artigo de luxo naquela época, não era para todas as pessoas, era só para os ricos. Então, muitas vezes você escuta falar que quem era mais, quem tinha menos condição, se reunia para ir assistir um jogo, para assistir alguma coisa na televisão na casa de alguém que tinha um pouco mais de dinheiro. E esse outro preto é o telefone também. Quando começou a existir o telefone móvel, né, que era sem fio, que você podia levar, ele era nesse formato, desse tamanho, aí parecia um tijolo, né? Agora esses, agora esses aí são mais antigos ainda. Eu mesmo nem conhecia.
Esse primeiro, como se fosse uma vitrola que fala, eles colocavam o disco ali e para eles conseguirem ouvir uma música ou alguma coisa, alguma novela, alguma notícia, eles utilizavam essa vitrola. Então as músicas eram escutadas, eram ouvidas através desse negócio gigante. E esse outro é a fita. Essa fita, existia um tocador de fita, que aí eles colocavam essa fitinha lá dentro do tocador, tinha um fone de ouvido que eles colocavam e aí conseguiam ouvir as músicas, conseguiam ouvir o que é que eles quisessem, né? E muitas vezes essa fita aí embramava todo o fiozinho dela, tá vendo esses fiozinhos pretos? Embramava tudo, aí tinha que desenrolar, mas era assim que eles ouviam as músicas antigamente. Agora, esse outro aqui é a máquina de escrever. Antigamente ele era muito utilizado, né? Os trabalhos, tudo era feito com a máquina de escrever. Não tinha um notebook ainda, né? Nem se sonhava com notebook, ainda nem tinha computador. Então tudo que era para ser escrito era através dessas máquinas de escrever. Eles tinham até aulas, né? De digitação para eles aprenderem a digitar nessas máquinas. Aí quem sabe escrever nela até fala que doía os dedos, que não era tão fácil como é hoje em dia. Outro meio de comunicação é os jornais. Ainda existe, né? Mas a gente quase já não consegue encontrar esses jornais. É um lugar ou outro que tem, as pessoas normalmente não costumam comprar mais. Acho que são mais as pessoas mais velhas que ainda têm esse hábito de comprar o jornal, porque é mais fácil a gente ver as notícias de outras formas, né? E aí, agora, os computadores. Esse primeiro aí, com o mouse, já é um pouco mais próximo do que a gente tem hoje em dia. Acredito que alguns pode ser que já até conheça ou ainda tem em casa esse computador, que ele é grande, né? Ele precisa de uma outra parte ali que é onde roda toda a programação dele, mas ele é bem mais pesado, não é tão fácil de mexer como o que a gente tem hoje. E esse outro aí é mais antigo ainda, foi um dos primeiros computadores. Então, tá vendo a tela dele é bem pequenininha, nem tinha um mouse, ele era usado mais para digitar algumas coisas, era bem complicado de mexer. Agora esse é bem antigo. Essas aqui foram as primeiras máquinas fotográficas que existiram. Então essa primeira, olha o tamanho que era a máquina, né? Hoje em dia a gente nem usa máquina mais, porque o celular já faz todo o trabalho. E aí aqui as cartas, né? Como eu tinha falado lá no começo, muitas vezes a comunicação era feita através das cartas, porque não tinha outra forma de se comunicar. Isso ainda antes de existir os telefones, ou até durante os telefones, porque quando surgiu a linha telefônica, não era para todos também, era só para quem tinha mais condição financeira. Então, quem não tinha, tinha que se comunicar por carta ainda, muitas vezes. E do ladinho aí as fitas, né? Fita de videocassete. Eu cheguei ainda a pegar um pedacinho dessa época, os meus pais tiveram um videocassete, então eu assisti os filminhos, as coisinhas, tudo por aí, através dessa fita. Que no final, quando você acabava de assistir, você precisava rebobinar, voltar toda a fita para o começo para conseguir assistir de novo. Então eu ficava um tempinho rebobinando a fita. Mas era bem legal. E agora um pouquinho da atualidade, que esse eu acredito que vocês já conhecem bastante, né? Hoje, basicamente, tudo aquilo que vocês viram lá atrás está em um único aparelho, que é o nosso celular. O nosso celular hoje ele já tem a capacidade de oferecer toda a comunicação possível, né? A gente consegue saber o que está acontecendo ao redor do mundo todo através do celular. No celular a gente já tem a câmera fotográfica, no celular a gente já consegue gravar vídeo, consegue gravar áudio. No celular, tanto que as entrevistas muitas vezes é gravadas pelo celular. As fotos das notícias é tirada pelo celular. Existem as redes sociais, onde a gente consegue se comunicar com as pessoas que estão mais longe, ou até com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, né? Às vezes um está na cozinha, o outro está lá no quarto, e aí um quer chamar para vir comer, a mãe quer chamar, manda mensagem lá, filho, tá pronta a comida. Então, o celular já tem tudo, ele possibilitou que a nossa comunicação
ficasse muito mais rápida e muito mais prática, muitas vezes até atrapalhando, né? Porque agora o pai e filho às vezes acabam nem conversando direito. Se deixar vocês agora, vocês nem olham para a cara do outro mais, né? É só ali pelo celular. A ligação, né? A gente tem o telefone mesmo no celular, tudo pelo celular. A gente consegue conversar até de vídeo, né? Consegue fazer uma live, consegue fazer que é em tempo real, coisas que antigamente isso não existia, né? Quando que você ia ter uma notícia em tempo real no passado? Não era possível. Você ia ter uma notícia de alguma coisa, no mínimo algumas horas depois. E olha lá ainda. Dependendo do que se tratava, você ia ter essa notícia às vezes meses depois, né? Então, isso mudou bastante de lá para cá, né? E agora eu vou propor uma atividade para vocês. Agora vocês já conheceram um pouquinho de como era, né, esses meios de comunicação de antigamente. Eu gostaria que vocês entrevistassem os seus avós ou os pais, alguém que viveu, né, nessa época, alguém mais velho que você conheça, e faça uma entrevista com essa pessoa para que ela fale um pouco sobre a experiência dela, de como era, como que ela fazia para falar com alguém, né, um amigo que morava longe, um familiar que morasse longe, como que ela se comunicava com os namoradinhos, se era através de carta, se ela pegou essa época da carta, ou se ela já existia o telefone. Se você conseguir entrevistar mais de uma pessoa, né, um vô e depois a sua mãe, porque aí já tem uma diferença, né, de um para o outro. O vô, com certeza, teve que escrever muita carta. A mãe já provavelmente não. A mãe já pegou ali uma época que já existiam os telefones, né? Já existia o rádio. Então vai ser bem legal vocês pegar a experiência de quanto mais pessoas vocês tiverem, vai ser bem legal. E vocês podem fazer tanto em forma de vídeo, pode fazer em forma de áudio essa entrevista ou um texto escrito para mim, tá bom? Da experiência dessas pessoas que vocês entrevistaram. E aí, se possível, na próxima aula presencial que a gente tiver, eu gostaria que vocês levassem um meio de comunicação antigo. Então você vê com a mãe, com o pai, se eles têm algum celular mais antigo, ou se tem algum toca-fita, qualquer tipo de comunicação antigo que você quiser, você pode trazer para aula. Um jornal, que não é tão antigo assim, né? A gente ainda utiliza. Mas se você quiser, pode levar, tá bom? Então eu aguardo vocês para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.